Olá, muito bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina Eu sou o Rafik. e nós somos o Correio Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E hoje vamos falar de como preparar 2024 em casal. Exatamente. Vamos falar de planeamento, de metas, de reflexão, e acima de tudo, como é que nós podemos trazer aqui conteúdo para que outros casais, outras famílias também possam criar um planeamento que eu acredito que possa ser aquilo que eu chamo de planeamento vencedor, não é? Ou seja, poder ter um planeamento que eu planeio e consigo atingir a maior parte dos objetivos que crio. Vamos partilhar a nossa experiência, não é? Aquilo que nós fazemos, e esperando que as pessoas também lá em casa consigam retirar valor aqui desta conversa, não Sim, é? este processo de preparação do ano, na verdade, tem sido, com alguns pormenores diferentes, mas tem sido relativamente similar nos últimos anos, que é, Sim, no fundo, fecharmos um bocadinho, nós os dois, para definirmos o ano seguinte, antes do ano terminar e depois fazer um planeamento mais longo, não é? exatamente. Ou seja, a ideia é, existe sempre um processo de reflexão, um processo tipo de quase análise daquilo que foi o que aconteceu no ano anterior, Uhum. para evitar aquele efeito de fazer copy-paste de objetivos, não é? Ou seja, quem nunca Sim, fez, não é? Ou seja, aquele copy-paste, ok, peguei, não atingi isto, copy-paste para o próximo fica ano. para este ano, sim. Exato. Evitar isso porquê? Porque se não aconteceu foi por alguma razão, e se eventualmente nós descobrimos qual é que é essa razão, nós conseguimos criar planos e conseguimos criar contingências para poder aumentar a probabilidade de atingirmos esses objetivos no ano seguinte. Uhum. E falando desse processo de reflexão, queres partilhar como é que foi esse processo de reflexão em relação ao ano 2023? Sim, então nós este ano, no ano passado, aliás, no ano de 2023, mesmo no final do ano, fizemos essa tal reclusão, ou seja, fomos os dois, só uma noite, queríamos ter ido mais tempo, mas fomos só uma noite para um hotel e ficámos basicamente a conversar de como é que foi o ano de 2023, os desafios que tivemos muitos desafios. Foi um ano mesmo muito duro. Aliás, nós quando estávamos a refletir sobre o ano de 2023 e já falámos disso noutro episódio, a sensação que os 2 tivemos foi que, era a sensação de que estávamos tipo eu a sensação que tive foi que estava num metro a ser abanada de um lado para o outro e tu foi uma sensação muito Sim. similar, mas a analogia que usaste era outra. Sim, eu senti que foi rápido, Exato, não é? exato. Exato, tu sentiste que foi rápido, eu sentia que foi lento, mas na verdade o que nós sentimos foi a mesma coisa, Exato. que foi que estávamos sempre a ser mandados de um lado para o outro, assim, quase sem saber muito bem a que fogo socorrer primeiro, não é? Uhum. E pronto, e portanto foi um ano mesmo muito duro, e isso também nos traz mais essa vontade de preparar o ano 2024 para evitar que isso aconteça, evitar que essa sensação de eu acho que foi a sensação de perder o controle das Uhum. coisas, pronto, evitar que isso voltasse a acontecer. Pronto, então fomos para um hotel, nós este ano aliás, nós não, tu, já há vários anos que preparas o teu ano com base numa agenda, não é? Já vamos Uhum. falar um bocadinho dessa agenda. Eu é o primeiro ano que estou a utilizar esta agenda, mas basicamente a agenda serviu-nos de guia para a preparação dos objetivos e das metas do ano. Não sei se queres Sim. falar já dessa agenda? Sim, é assim, até voltando um bocadinho atrás, que é, tu estás a partilhar a visão e de que o ano foi difícil, não é? Mas quando nós estamos a fazer a reflexão, nós percebemos que foi difícil, mas também teve muitas conquistas, teve muitas coisas boas, não é? Uhum. A diferença foi que como o primeiro semestre foi tão difícil, o segundo semestre foi quase a correr atrás do prejuízo, então aquela sensação de Sim. estares a ser empurrado ou empurrada, levou a que nós corrêssemos muito mais para poder conquistar as coisas que estávamos em busca, para compensar as coisas que tinham corrido menos bem no primeiro semestre. Uhum. Isto um bocado para deixar também aqui o equilíbrio de que não foi um ano mau, foi um Sim, eu ano não estou a dizer que foi desafiante, um não ano é? mau, foi um ano duro, mas lá está, Uhum. eu também acho que é importante, tudo aquilo que nós passámos foi importante para ter as coisas boas que temos agora, não é? Exatamente, eu acho que é isso, esse é o ponto da reflexão, que é, ok, quando eu paro para refletir sobre o ano, eu tenho que conseguir retirar aprendizagem para dizer, ok, quanto disto eu vou retirar e vou aproveitar para o ano seguinte. Uhum. E tu falaste aí da agenda, eu tenho aqui a agenda comigo, que é uma agenda que eu já uso há alguns anos, e que
serve muito este processo de reflexão, porque está dividido em várias áreas, nomeadamente uma das áreas iniciais é uma reflexão profunda sobre o que é que nos deixa felizes, o que é que não nos deixa felizes, que hábitos é que eu quero implementar, que hábitos é que eu quero deixar, quais é que são os objetivos que eu quero ter no próximo ano, como é que eu me vejo daqui a um ano do ponto de vista pessoal, profissional, como é que eu me vejo daqui a 3 anos. Então, essa seria a primeira parte do processo de reflexão e de planeamento, que é uma coisa mais profunda, porque eu acho que o que a maior parte das pessoas faz é ir em busca do objetivo, do resultado, e Uhum, descrevem os objetivos e não fazem o processo de introspeção necessário para que os objetivos possam ser conquistados de uma forma mais permanente e de uma forma mais assertiva. uhum, Então foi esse o processo que nós fizemos. Eu já o fazia antes, uhum. tu fizeste agora comigo, assim, nós comprámos a 2 agendas, um para cada um, e fizemos juntos, embora não juntos no mesmo caderno, mas juntos no mesmo espaço e muita E fomos conversa e muita partilhando, sim. partilha, não é? E como é que foi para ti, tendo em conta que foi a primeira vez? Olha, para já, sim, eu acho que essa reflexão que a agenda obriga a fazer é muito interessante por isso, porque não estamos só, de repente, não estamos só a pensar nos objetivos que temos, que queremos atingir para o ano, e já aqui, e agora aproveito-me de fazer um disclaimer relativamente àquela questão que tu falas de muitas vezes as pessoas fazerem refresh, não é? Não é refresh dos Copy objetivos, paste. copy-paste dos objetivos. Uma coisa que eu acho que também acontece muito é as pessoas porem imensos objetivos, de repente têm tipo uma lista infindável de objetivos. E uma coisa que eu também fui aprendendo é que é preferível ter poucos, bem estruturados, bem pensados, e que estejam sempre presentes na nossa cabeça todos os dias para nós irmos sempre em luta desses objetivos, do que termos tipo uma lista infindável que de repente já não sabemos que objetivos é que temos. Yeah. Mas a agenda permite uma coisa que é, para além de pensarmos nos nossos objetivos para o ano, fazemos uma reflexão muito mais profunda, que é olhamos para aquilo que aconteceu até agora, para a forma como nós estamos atualmente, que é normalmente na passagem do ano, não é? E pensamos no futuro e não pensamos só no futuro do próximo ano, mas no futuro daí a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Pronto. E depois tem outra coisa muito engraçada, que é como nós fizemos isto em casal, não é? Uhum. E fomos escrevendo e fomos partilhando, fomos percebendo se estávamos alinhados ou não Perfeito. relativamente aos nossos objetivos e aos nossos sonhos até. E foi fixe porque percebemos que de facto estávamos bastante alinhados na maior parte das coisas. Não sei, por acaso Uhum. isto também é engraçado, que é, não sei se estávamos alinhados porque, sei lá, partilhamos tantas coisas que de repente já estamos tipo a contaminar-nos um ao outro, Uhum. ou se estamos efetivamente alinhados no pensamento, pronto, como seria de esperar de um Sim. casal, não é? Eu acho que sim, e falando até desse alinhamento, ou seja, existem estudos que dizem que um casal, à medida que o tempo vai passando, vão se tornando mais parecidos. Uhum, Porquê? Porque toda a gente aprende por exemplo, não é? Por observação. E nós observamos-nos de uma forma constante, não é? Então há coisas que jeitos que nós apanhamos um do outro, que são inconscientes, não são uma repetição que nós queremos fazer porque queremos, é porque acontece e porque faz parte daquilo que é essa convivência. E em sim. relação a essa questão dos muitos objetivos, eu depois vou partilhar aqui um livro que li e que pode ajudar muita gente nessa componente dos objetivos, ou muitos objetivos versus poucos objetivos. Sim. Como é que eu planeio um ano de uma forma mais curta para que seja, para que se consiga conquistar os objetivos de forma mais assertiva. Portanto, Uhum. tem que ficar connosco e eu depois partilho o nome do Estás livro, a deixar o ok? teaser para o Sim, fim. tem que ser, tem que ser. Mas eu gosto muito deste livro, ou desta agenda, Sim. porque tem aqui também parte teórica. E eu queria Uhum. basear-me aqui na parte teórica para nós falarmos aqui de alguns pontos relevantes que eu acredito que são importantes para conquistar esses objetivos, não é? Que é, ok, eu fiz o processo de reflexão, mas existe todo um conjunto de coisas que eu tenho que garantir para que o objetivo que eu vou escrever, e que nós vamos partilhar também alguns dos objetivos que nós escrevemos, que eles são conquistados efetivamente. E tem aqui 12 passos para conquistar objetivos. Hum. O primeiro passo, tenha um sonho, o que deseja realmente conquistar. E na verdade foi esse o primeiro processo que nós fizemos, não é? Que é, ok, nós paramos para sonhar.
Uhum, Nós sentámos-nos, pensámos sobre o que é que nós gostámos do ponto de vista particular, o que é que não gostámos, onde é que nos víamos daqui a algum tempo, do ponto de vista daquilo que é a nossa família, mas também do ponto de vista daquilo que é o nosso negócio, e isso permitiu-nos sonhar, dizer, ok, eu quero ter isto, eu quero estar aqui, eu quero fazer isto. uhum. Então eu acredito muito que esse é o primeiro passo, ou seja, o sonho. Como é que tu. O que é que tu acreditas também em relação a isto? Ou seja, do tenha sonhos, não é? Sim, olha, tu sabes que isso também tem muito a ver com a nossa personalidade, não é? Tu, sonhas muito, né, e Uhum, eu não gosto de sonhar assim tanto. uhum, Porque lá está, depois também tenho sempre medo da desilusão. E então ter esse desafio para mim é mesmo desafiante estar a sonhar e definir e escrever os sonhos, porque às vezes parece quase, uma hum, mentira. sim, quase pornográfico, Uhum, tipo, escrever o sonho, tipo, fica assim meio uhum, demasiado ambicioso, vá. uhum. E portanto, para mim Ganancioso, diz? ganancioso. Ou ganancioso. Pronto, então para mim foi assim um desafio. Uhum, E às vezes estava a escrever e estava a pensar: "Eia, tipo, espero que ninguém veja isto", ok. porque é demasiado. Hum, mas é fixe, pá, isso é bom de fazer exatamente para isso, porque a partir do momento em que está escrito, ok, tu escreveste e a seguir tens de pensar, como é que tu vais, chegar lá ao sonho, não é? E às vezes o sonho é mesmo, lá para cima, não é? E é mesmo, difícil de alcançar. Portanto, a partir do momento em que tu escreves e depois te obrigas a tentar criar ali um plano para chegar lá, tornas a coisa um bocadinho mais real e isso foi muito bom. Boa. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. e queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. O segundo ponto é, acredito nele mais do que ninguém, não é? Porquê? Pois. Porque é ter esse sonho, mas depois ser algo só que eu escrevo, e digo: "Ok, olha, está aqui escrito, não quer saber", ah, faz com que tu percas um dos pontos, que é: se eu acredito, eu vou criar um plano, né, eu vou pensar como é que eu vou lá chegar. E estavas a dizer: "Ok, eu não quero sonhar", mas tu também disseste outra coisa que é: obrigou-me a criar planos para que eu possa lá chegar. Ou seja, tu já Uhum, estás nesse espaço a partir do momento em que tu escreveste o sonho, começaste a descrever o sonho que querias, inconscientemente tu começaste a pensar naquilo que seriam os possíveis caminhos para lá chegar. uhum, E isso é a parte do acreditar, porque quando eu coloco os caminhos, ok, o caminho pode ser difícil, é um facto, mas quando eu encontro um caminho, eu sei que é possível. uhum, Então eu começo a acreditar naquilo que é o sonho. Então eu gosto deste ponto porque muita gente sonha, mas sonha de uma forma muito descomprometida. E aquilo que eu acho que também nós fazemos, e mesmo na nossa jornada para a liberdade financeira, nasceu de um sonho, não é? Ou seja, nós sonhamos de forma comprometida. Ok, sonhamos, agora vamos pensar como é que vamos lá chegar. Temos que sim. acreditar que é possível, E não é é? isso, e acreditarmos nele mais do que qualquer outra pessoa, não é? Exatamente, exatamente. Sim, O terceiro ponto, escreva o seu objetivo, não é? Ou seja, escrever. Quando eu escrevo, eu tiro da minha cabeça, né? Porque sim. existe uma frase do Joel J que eu gosto muito que é: a cabeça é boa para pensar, mas não é boa para memorizar ou Boa. para Sim. registar, não é? Então Uhum. eu penso e registro num caderno, porque no caderno fica, na cabeça vai. Então Hum. quantas ideias nós já não tivemos, tipo ideias incríveis, no dia a seguir, epá, O que é aquela que foi aquela ideia, ideia que eu tive? epá, devia ter escrito. Ou Sim, mesmo à noite, às vezes acordamos à meia da sim, noite e começamos a pensar, epá, isto era mesmo grande sonho, não sei o quê, tipo, sim, isto é uma ideia, uma grande ideia. Mas só que depois, como não escrevemos, vai. sim. Então, quando eu passo do objetivo para o caderno, para o telemóvel, eu acabo por trazer mais assertividade e reforço a crença, não é? Porque Uhum, já não está só aqui na cabeça, está ali escrito. Eu uhum. tenho como revisitar isso, não é? Sim. Mas por acaso é engraçado aí uma nuance, não sei se é intencional, que é, os primeiros 2 é sobre o sonho, não é? Mas Uhum. quando passamos a escrever já é um objetivo. Ou seja, Perfeito. porquê? Porque, uma coisa é
aquilo que nós estamos a sonhar e que está na nossa cabeça e está ali muito na nuvem, não é? E depois, quando passamos para o papel, já convém que seja algo mais concreto, não é? Uhum, perfeito, é exatamente isso. Ou seja, é eu passar do geral para o plano, não é? Porque para o passo a passo. E tu vais ver que ao longo disto, os passos vão muito nesse sentido, que é ok, Uhum, eu estou aqui a sonhar, tenho que acreditar no sonho, escrever o objetivo, e o quarto é analisar a situação atual. Já começa a entrar em ação, que é certo. ok, eu tenho que analisar qual é a minha situação atual para perceber se eu consigo cumprir o objetivo que me vai levar a conquistar o sonho. Então, Uhum, isso é muito interessante. E em relação aqui a analisar, a situação atual, nós quando fizemos o exercício, nós parámos para pensar o que é que nos deixa felizes, o que é que não nos deixa felizes, não é? E isso parte muito e dos hábitos também, parte muito do analisar qual é que é o meu estado atual. Como é que foi isso para ti? Porque eu sei que tu não gostas muito dessa parte do na verdade, eu não autoconhecimento, gosto não é? nada destes exercícios, né? Mas foi Sim. importante fazer, certo? Sim, sim, foi importante. E foi, lá está, é importante perceber. Primeiro é importante parar e pensar e perceber o que é que se passa e como é que me sinto e se estou bem assim, se não estou. Um dos exercícios que nós fizemos, que está aí nessa agenda para perceber a situação atual, foi a roda da vida, não é? Que tem Uhum, nas suas várias vertentes. E foi importante perceber, e, aliás, para mim, até foi um bocado surpreendente porque eu achava que estava um grande desequilíbrio e, na verdade, há ali algumas áreas que até estão bastante equilibradas. Se calhar não estão nos níveis que eu gostaria que estivessem, mas até está equilibrado, pronto. boa. Eu achava que estava assim mais desequilibrado. E, portanto, eu achei que essa parte de perceber o ponto atual ajudou-me a ter mais uma noção de o que é que eu tenho que trabalhar e o que é que eu se calhar posso deixar um bocadinho menos, com menos atenção, que está tudo bem. Boa, porque nós depois no final do primeiro semestre e no final vamos Vamos voltar a fazer fazer a roda outras. da vida. Pois isso vai ser giro, Vai ser comparar. giro depois fazer a Yeah. comparação, não é? Ver o nível de progresso de áreas que se calhar nós evoluímos Uhum. ou então outras que regredimos. Pois, Porquê? se calhar essas Porque áreas que eu agora, se calhar, não vou dar tanta atenção, vão estar mais para baixo, não é? sim, pode acontecer, entendes? Ou seja, Sim. eu acho que isso é que é o interessante, eu perceber qual é que é a situação atual e ter forma de monitorizar esses pontos. Uhum. O quinto, saber qual é que é o porquê, ok? Que eu acho que é muito importante, que é qual é que é a motivação para conquistar esse objetivo, e nós já falámos disso, por exemplo, precisamente quando trazemos para a vertente da liberdade financeira, qual é que é o nosso porquê, Uhum. e Mas por isso é acaso eu muito acho que forte, não é? nisso o nosso porquê está sempre muito presente. Isso, Exato, no nosso caso, está, temos isso bastante seguro. sim. E é interessante porque o nosso porquê acaba por ditar quase todos os objetivos que nós definimos, Sim, não é? Ou seja, é muito interessante porque às vezes as pessoas podem achar que ok, tem que ter vários porquês, tem que ter uma razão por cada objetivo, e se calhar só precisam ter uma razão, um grande porquê, um porquê muito forte, que depois vai definir tudo aquilo que são as nossas ações, uhum, tanto do ponto de vista profissional, familiar, intelectual, físico, para que cumpra aquele porquê. Então acho que é sim. interessante as pessoas pararem para refletir sobre isto, não é? E depois, prazos, ok? Ou seja, as pessoas eh, são procrastinadoras por natureza, não é? Uhum. Mas Então, isso, relativamente aos prazos, há uma coisa que se costuma dizer que eu acho que faz muito sentido, que é, nós somos muito otimistas relativamente àquilo que conseguimos fazer no longo prazo, no no curto curto prazo, prazo, desculpa, e muito pessimistas relativamente ao que conseguimos fazer no longo prazo, não é? Ou exatamente. seja, achamos que conseguimos fazer muita coisa na próxima semana, não é? Uhum. E relativamente àquilo que conseguimos fazer daqui a não sei quantos anos, já não somos assim É isso. tão. Por isso é que quando às vezes chegamos ao pé de alguém e dizemos assim: "Olha, se tu investires durante 10 anos, X euros por mês, vais conseguir ter um património de não sei quanto". E a pessoa tipo: desdenha. Mas se tu chegares ao pé dela e disseres assim: "Olha, se tu investires neste ativo, daqui a um mês tens o triplo". "Sim, sim, vou, 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 vou". Sim, Então o tempo vai passar na mesma,
porque geralmente passa, é pouco provável que a pessoa faleça pelo caminho, porque a probabilidade é mais baixa, não Sim. é? Felizmente, então o tempo passa. Então, se o tempo vai passar, é preferível que eu construa aos poucos e o efeito composto dessa construção vai já resultados muito maiores lá à frente do que Hum, eu tentar dar tiros certeiros a cada semana, a cada mês, porque isso é muito desgastante, não é? Então, eu acho hum. que é importante ter esse prazo, até porque nós, todos nós sempre tivemos este comportamento na faculdade, por exemplo, ou na escola, que é, temos um prazo para fazer um trabalho. Temos 2 meses para fazer um trabalho. Quando é que vamos fazer o trabalho? No último dia. Sim, No melhor das hipóteses, na última semana, não é? sim. Porquê? Porque estamos a aproximar do prazo. Então, quando eu tenho prazos mais curtos para eu conquistar algo, eu tendo a exercer muito mais energia, muito mais foco para poder construir. Uhum. Porque se eu não colocar prazo, o prazo é o fim da vida, né? Sim. Portanto, nunca vou lá chegar. Então, é importante eu ter prazos. Ah, Aqui na parte mais prática, identificar possíveis obstáculos, ok? Ou seja, eu saber o que é que me pode impedir de conquistar aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero poupar 1.200 euros no próximo ano, Uhum. ok? Então, são 100 euros por mês. Hum. E eu tenho um orçamento, eu tenho que definir logo à partida quais são os obstáculos que me podem fazer com que eu não poupe aqueles 100 euros por mês. Então, sei lá, uma festa, um amigo tentador que está sempre a desviar para o mau caminho, Uhum. um imprevisto que pode surgir. Ou seja, tenho que identificar o que é que me pode levar a que eu não poupe aqueles 100 euros. Porque Hum. se eu identifico, eu tenho quase um plano de ação que eu posso acionar sempre que surgir aquela circunstância. Certo. Então, por exemplo, ok, o que é que no ano passado me fez não poupar 100 euros por mês? Epá, estava cansado, encomendei muito Uber Eats, espero que o Uber Eats depois patrocine isto, né? Ou Ah, não, não é? Porque estamos a falar mal deles. Sim, não, depois falamos bem, estou a sim. brincar. Mas Não, encomendei. A Glovo patrocina, Ok, porque a é Glovo. só se encomenda pelo Uber Eats. Mas encomendei muita comida. Ok, porquê que eu encomendei muita comida? Estava cansado, não me preparei, não fiz preparação de refeições. Sim. Ok, então se eu sei que isto pode ser um problema, então eu vou criar aqui um plano para que isso não aconteça. Uhum. Então, quando eu identifico os obstáculos, eu tenho um plano de ação muito mais assertivo que me vai garantir ou vai aumentar a probabilidade de eu atingir esse objetivo, não é? Sim. Então é muito importante ter esse mapa, não é? O oitavo ponto, recursos internos. O que é que são recursos internos? Recursos internos é quase como se fossem as nossas competências, aquilo que são as coisas que eu sei, o conhecimento que eu tenho, as pessoas que eu conheço que me vão ajudar a chegar a esse objetivo. Então Hum. vou dar um exemplo, que é, eu quero no próximo ano fazer renda extra. Ok? E quero fazer renda extra porque adoro costurar. Sim. Ok? Ok, eu tenho um recurso interno que é uma competência que é eu sei costurar, mas falta-me outro recurso, que é se calhar a parte do digital para que eu possa Vender. vender. Uhum. Então, eu identificando quais são os meus recursos e quais é que são as minhas faltas de recurso, eu consigo criar também aqui um plano de quais é que vão ser os meus investimentos no próximo ano para que eu possa conquistar esse Sim, objetivo. sim, isso é Não é? interessante, não é? Porque lá está, mais uma vez, as pessoas pensam muito nos objetivos, mas depois não pensam no plano, não é? É Sim. quase que atiras para lá coisas que tens de fazer, mas depois não pensas como é que vais fazer, não é? Sim, eu vou até falar de uma coisa muito específica, que é investir. Toda a gente hoje em dia define um objetivo. Vou começar a investir, ou vou começar não Sim, sei o não sei quê. se é toda a gente, né? Era Ah, bom que fosse, eu mas não adorava é. que fosse, não é? Sim, Toda a gente que ouve este podcast, eu acredito que, sim, certo. que quer investir ou já é investidor. E quando eu falo de investir, a pessoa acha que investir é simplesmente colocar o dinheiro numa corretora e começar a investir. Antes disso vem a parte da aprendizagem, né? Como é que eu vou aprender a investir? E Hum, aí entra esta parte dos recursos, que é que conhecimento, que aprendizagem é que eu tenho que ter, que curso, que livro, que podcast, que conteúdo, que perfil de Instagram é que eu tenho que seguir para que eu possa aprender. Então é nesta parte que se identifica qual é que é o plano de ação do ponto de vista do conhecimento. Porque o conhecimento, a partir do momento em que é adquirido, não é retirado. ok. Por isso é que é um recurso interno. Ok? Então é muito importante esta componente. 9. Acho que o 9 é das coisas mais importantes que nós podemos ter para conquistar um objetivo, que é pessoas de suporte. Ok? Ter um grupo de pessoas que te permita ou que te ajude, que te leve rumo ao teu objetivo. Hum. Faz sentido? Sim, faz, e às vezes não é assim tão fácil de arranjar, não é? Muitas vezes
Por exemplo, estou-me a lembrar dos nossos alunos, muitas vezes o que eles se queixam é efetivamente de ter esse ambiente que os ajuda a atingir os seus objetivos, porque muitas vezes eles nem essas pessoas nem sequer acreditam nos objetivos deles, não é? É isso. Portanto, eu percebo que isso é importante, mas de facto eu acho que é das coisas mais difíceis de conseguir. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. E vamos para os últimos três. O 10, que é visualiza a sua conquista, ok? Ou seja, às vezes acho que é o ponto que as pessoas é um ponto que as pessoas se desafiam muito em fazer, não é? Que Uhum. parece uma coisa meio de maluco, não é? Ou seja, Sim. eu vou visualizar aquilo que eu vou conquistar. E é muito interessante porque eu fiz atletismo durante toda a minha infância, adolescência, até ali à faculdade. E quando eu comecei a pesquisar, e esta parte do autoconhecimento, e que falava-se esta coisa do visualização, eu ficava assim um bocadinho reticente. Mas tu começaste a pesquisar sobre isto na adolescência, foi? Não, 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 depois, ou Ah, seja, ok. quando saí da Deloitte e Ok, ok, ok. nesta busca de crescimento Nunca e dissemos o sítio onde nós trabalhámos, pois não? Já? já, Ok. não sei, acho que já. Sim. E ficava assim um bocadinho, torcia assim um bocadinho o nariz, Hum. até que eu comecei a parar para refletir. E a verdade é que eu já fazia isso quando era atleta. Porquê? Porque aquilo que eu fazia quando era atleta eu ia ter uma competição no fim de semana Hum. e eu começava a imaginar o percurso. Começava a imaginar, ok, ali vai haver uma subida, como é que eu vou reagir àquela subida? Depois vai haver uma descida, depois onde é que eu ataco, onde é que eu não ataco, Hum. onde é que eu me protejo porque vai haver vento. Isto é um processo de visualização. E a verdade é que todos os desportistas fazem isto. Um jogador de golfe, quando vai dar uma tacada, respira fundo e pensa e vê como é que vai ser atacada. Ou seja, Hum. se tu pensares em todos os atletas, no mundo do desporto é feito de uma forma intrínseca. Sim. E quando se traz para a visão da pessoa normal, a pessoa tipo desdenha, não é? Tipo, parece uma coisa muito eu vou visualizar, não sei o quê. Mas é um Sim. processo normal, até porquê? Porque cientificamente também está provado que os atletas fazem isto porque o cérebro não identifica o que é realidade, o que é que não é realidade. Então, quando eu visualizo algo e quando vou para o contexto real, o cérebro assimila como se já tivesse feito aquilo várias vezes. Na verdade tem um déjà vu. Exatamente, não é? Ou seja, é como se fosse do género: "Eu estou aqui, eu não preciso ficar nervoso em relação a isto, porque eu já fiz isto várias vezes", Sim, mas entendes? desculpa, mas eu acho que isso da visualização, as pessoas gostam, pronto, chamam visualização a isso, Uhum. mas agora estava a pensar sobre isso. E eu acho que isso é só preparação. É, por exemplo, Exatamente, quando tu vais fazer uma apresentação na escola, tu preparas, né? E o que é que tu fazes? Tu simulas. exatamente. E a tua visualização numa prova de atletismo foi simular, ok, não podias correr, não é? Mas Uhum, podes simular tudo o resto que vai acontecer na. perfeito. Portanto, se calhar, só para não ser, às vezes as pessoas com a visualização podem criar mais resistência. Mas é isso, mas não faz sentido criar resistência, porque é um Uhum, processo natural de preparação, como tu disseste, que é, ok, uhum, se eu vou fazer algo que é importante, se o meu objetivo é importante, eu acredito nele, faz parte de um sonho, uhum, então eu tenho que o preparar para poder lá chegar. Então, como é que eu vou me sentir quando eu lá chegar? ok, Como é que vai ser a celebração? Como é que vai ser aquele último passo para conquistar o objetivo? Então, se eu visualizar aquilo, é muito mais fácil o meu cérebro arranjar mecanismo para que eu consiga superar os obstáculos para lá chegar. Então uhum, é um ponto interessante e o facto de teres trazido essa parte da preparação também, acho que vai ajudar muita gente a desmistificar isto, não é? sim, Boa. Disciplina e persistência, não é? hum, E a disciplina e persistência tem muito a ver é muito fácil começar, não é? sim. O difícil é Aí é muito fácil escrever o objetivo no papel também, não é? Sim.
O difícil depois é continuar e mantermos Sim, fiéis àquilo que sim. Eu é. acho que é a coisa mais sinceramente, acho que é o fator-chave do sucesso dos objetivos, é a persistência. Exatamente. E porquê? Porque as pessoas às vezes focam-se muito na motivação, mas a motivação é um fogacho, não é? Tipo, hoje estou Sim, motivado, amanhã não estou. E sim. é É um importante eu bocado ser. tipo a relação entre a paixão e o amor, não é? Exatamente. Tipo, a paixão ou a motivação é uma coisa muito momentânea, não é? Muito levada por vários fatores que estão a fazer com que tu de facto sintas aquilo, mas depois existe o dia a dia, não é? Da vida, existe a vida normal. Exatamente, exatamente. E, pá, e Sim, que há momentos de tristeza, há momentos de felicidade, sim. mas E há mesmo, trânsito, exatamente. e há coisas. E mesmo nesses momentos é importante tu continuares a fazer aquilo, porque alguns no tempo vais conquistar o teu objetivo e o teu sonho. Sim. 12, ter um plano. Ok? E este ter um plano é quando eu parto daquilo que é a criação do objetivo de acordo com estas regras todas que nós partilhamos, estas dicas, para aquilo que é o plano geral. E nós fazemos, ou seja, nós temos, por exemplo, do ponto de vista profissional, da nossa empresa, o ano 2024 todo planeado de acordo com aquilo que vai acontecer nos dias, os momentos-chave para poder conquistar os objetivos financeiros da empresa, os Uhum, objetivos que nós criámos de conquistas específicas de projetos dentro da empresa. Então, este passo aqui é o passo que eu acredito que a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas fica só na escrita do objetivo, não uhum, é? E nós aqui partilhamos um pré-escrita e estamos a partilhar um pós-escrita. Um uhum. pré-escrita que é todo o processo de reflexão, todo o processo de identificação do sonho e por aí fora. E Sim. agora o pós-escrito do objetivo é, ok, como é que eu pego neste objetivo e coloco em E eu 360 consigo dias, não é? cumprir. E consigo Sim. cumprir. E eu acho que do ponto de vista da empresa é muito fácil, não é? É muito Uhum. mais fácil. Do ponto de vista pessoal é mais difícil às vezes trazer o objetivo para o plano específico, Sim, é verdade, sim, não é? sim. E falando aqui dos nossos objetivos, Uhum. vamos partilhar, não é, os nossos objetivos. Não sei, acho que queres partilhar? Sim, eu posso Então vá, partilhar os bora meus, lá. também não são acho que são objetivos que são, ambiciosos QB, mas também não são, assim, super fáceis de cumprir. Acho que são desafiantes, mas também não são impossíveis. Boa. Então, eu tenho 2 áreas de objetivos, a área pessoal e a área profissional. Uhum. Decidi não fazer mais áreas e introduzir mais complexidade no assunto. Boa. Por acaso são 2 por área, mas podia ser só um numa área, 2 noutra ou 3 pronto. Aconteceu ser assim, ficar assim organizadinho. E então, a nível pessoal, tenho mais relacionado com a minha saúde Uhum. e nós já tivemos assim uma mini discussão sobre isto, porque eu este ano decidi que em vez de ter aqueles objetivos que eu acho que é o que tipicamente as pessoas têm, de, por exemplo, ir 3 vezes ao ginásio por semana, ou beber todos os dias 1,5 litro de água, pronto, ou sei lá, comer vegetais 2 vezes por semana. Tipo, sei lá, pronto, essas Uhum. coisas assim mais que eu acho que é o que é mais comum, decidi, que poderia resultar melhor para mim, tendo em conta que nós agora até temos ido à nutricionista e, portanto, temos feito pesagens e medições, etcétera, com regularidade, decidi estabelecer, metas, de pesagem e medições, pronto. Ainda tenho que validar estes valores com a nutricionista para ver se fazem sentido ou não, mas decidi fazer assim porquê? E tu depois já vais dar o teu ponto de vista, está bem? Que eu sei que não concordas. Mas basicamente o que eu achei é que, eu precisava de ter alguma coisa mais concreta, para perceber se estava para me motivar, na verdade. Uhum. A coisa de, por exemplo, das 3 vezes por semana ao ginásio, independentemente de ser definido 3 vezes por semana ou, 12 vezes por mês ou o que for, hum, eu já experimentei fazer Uhum. e o que aconteceu foi que, se eu falhava quando eu falhava, eu ficava desmotivada para sempre porque já tinha falhado. Pronto. E então achei que assim, primeiro, é agregador, porque não interessa só ir ao ginásio, também interessa comer bem, também interessa beber água, etc. E esta questão das medições vai buscar tudo, não é? Uhum. É muito mais holístico. E depois tem esta questão de também em termos de resultado, parece mais palpável, pelo menos para mim. Uhum. Pronto. Diz lá agora tu o que é que achas sobre isto. Não, eu quando nós falámos sobre isto, eu estava-me a focar num princípio que é o princípio de
que está nos hábitos atómicos, não é? Que é, ok, eu foco-me no processo ou no resultado, Hum, não é? E tendo em conta que o resultado é uma consequência do processo, eu devo focar-me no processo, não é? hum, Mas estavas a falar, eu estava a fazer uma reflexão agora, e na verdade não é muito diferente daquilo que um atleta também faz, que uhum. é, um atleta pensa, ok, eu tenho que fazer os mínimos olímpicos, os Sim. mínimos para ir às E o que é que eu Olimpíadas. preciso para fazer os mínimos olímpicos? Preciso de correr não sei Exatamente, quanto, preciso fazer não sei quantos treinar, preciso não sei o treinos. quê. Exatamente, Mas é o isso. objetivo são os Sim, mínimos sim, olímpicos, não sim, é? sim, Então não está errado, ok? Ou sim, seja, eu naquele momento eu estava formatado com aquela base de conhecimento que me dizia, ok, tens que focar no processo, porque o resultado é uma consequência do processo, e se tu fizeres o processo e garantires que o processo está ok, o resultado virá, mas felizmente tenho capacidade de mudar de opinião, e trazendo dessa forma faz muito sentido, porque o mais importante é aquilo que é importante para ti, que é, sim, ok, se desta forma te motiva, te coloca com foco para que tu consigas fazer o que é necessário para lá chegar, está perfeito. sim. É como o próprio atleta, né? Que é ok, o objetivo do atleta é ir aos Jogos Olímpicos. Se ele precisa de fazer 10 vezes de banho frio durante a semana, treinar 20 vezes, não sei, fazer o que for preciso, isso para ele é a consequência, entre aspas, Uhum, já na pá, esta é a consequência do meu compromisso com o resultado. uhum. Então é interessante fazer também esta mudança, porque se calhar também quem esteja em casa a ouvir, acho que existe uma forma certa e uma forma errada, e não, existe a forma certa para cada pessoa. Sim, 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 Eu sim. tenho os objetivos de forma diferente, ok? Porquê? Uhum. Porque eu também já testei dessa forma, que é eu definir como resultado o objetivo ser o resultado, e na verdade aquilo que eu percebi que me motiva é o cumprimento diário de coisas. Então eu defini Ok. objetivos em relação, por exemplo, em 4 áreas, que eu vou partilhar aqui convosco: intelectual, físico, financeiro e pessoal. E do ponto de vista, por exemplo, do físico, estava de partilhaste aí da parte do físico também, Uhum. eu defini número de treinos, 200 treinos por ano, Ok. ok? E porquê? Porque eu motivo-me sabendo que, ok, eu treinei, 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 é isso que me motiva, e o resultado vai ser uma consequência disso. Não obstante, eu defini aqui um objetivo de resultados, que é conseguir fazer um determinado número de flexões seguidas. Então Hum, é interessante eu, ao mesmo tempo, de uma componente ter um objetivo de processo, mas ao mesmo tempo ter um objetivo de resultado. certo. Então eu acho que às vezes é o que fizer sentido Mas para sabes o que é nós, não é? que sim, mas o que eu imagina, o racional, base aqui desta questão deste objetivo foi: "Pá, eu não quero ir 3 vezes por semana ao ginásio, não quero beber 1,5 litro de água, não quero comer Uhum, legumes ou o que for. Tipo, eu quero, ser mais saudável". uhum, Pronto. E para ser mais saudável eu sei que há formas de medir, vá, essa saúde. uhum. Isso é isso que eu não percebo, é, tu queres fazer não sei quantas flexões ou abdominais ou o quê? Quero. Ok, pronto, está bem. E Mas se tu sa mas queres, deixa tudo bem. deixa-me colocar de outra forma, isso faz sentido o que disseste, mas se tu chegares ao pé de qualquer pessoa na rua e perguntares se quer ter 1 milhão de euros na conta, a pessoa vai dizer que quer. Uhum. Mas tu lhe disseres o que é preciso ser feito, a pessoa vai dizer: "Obrigado, tchau, vou-me embora". Sim. Entendes? Então é por isso é que se diz que a forma de definição de objetivos com base Como assim é difícil? É só preencher o Euromilhões e já está. exatamente, não é? Tipo, Sim. e por isso é que a maior parte das pessoas é rica. Sim. Mentira. Mas percebe, ou seja, por Uhum. isso é que é muito menos provável eu conseguir atingir um objetivo se eu definir com base no resultado, porque o resultado toda a gente quer. Toda a gente quer ter um six-pack, toda a gente quer Hum, ter, sei lá, um carro incrível na garagem, toda a gente, mas as pessoas não querem fazer o processo. ok. Mas se fizerem o processo, vão ter o resultado. Entendes? E Hum, se eu me basear só naquilo que eu quero, nós somos seres que estamos construídos para poupar energia. uhum. E fazer o que eu não quero custa muito. Ok, Entendes? Então, se está eu só bem, fizer sim, o que eu estou a perceber. quero, se eu só fizer o que eu quero, vou comer batatas fritas todos os dias. Tu sabes disso, que é o, Sim, que é o sim, meu, é o meu vício. sim, Entendes? Então, eu tenho que fazer coisas que eu não quero para poder ter aquilo que eu quero. Então, daí ser essa visão. Mas, mais uma vez, o importante é aquilo que te garante comprometido ou sim. comprometida com o teu resultado, com o teu
objetivo. E se isso motiva, o importante é depois fazer aquilo que se calhar é, reencaminhando aqui para o fim do episódio, que é, ok, eu tenho que monitorizar, Uhum. porque eu não posso chegar ao dia e dizer, ups, não aconteceu. Não Sim. é? Então é isso que é, ok, como é que eu monitorizo? Eu tenho que ter um plano de ação, tenho que Uhum. saber o que é que eu tenho que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para que eu possa dizer, ok, se eu tenho este objetivo, é o resultado, mas eu tenho que saber como é que eu vou lá chegar. E, por exemplo, ok, voltando aqui do ponto de vista do investimento e da poupança, se eu tenho que poupar X durante o ano, eu tenho que dividir aquilo por mês, dividir por semana e tenho que garantir um compromisso de ir monitorizando, ok, vai haver meses em que eu vou poupar mais, vai haver meses em que eu vou poupar menos, mas na média eu tenho que conseguir, porque esse é o indicador de que eu estou lá próximo. Porque se eu Uhum. chegar a novembro e tiver poupado 100 euros, quando querer ter poupado 1200, vai ser difícil poupar 1100 euros no último mês. Uhum. Porquê? Porque eu não tive a capacidade de monitorizar antes. Não é? Então, Uhum. essa era a parte adicional que eu acho que é importante também trazer, que é, ok, definir o objetivo, criar o plano, é importante monitorizar. Uhum. Ok? Eu tinha deixado aqui uma promessa de partilhar um livro em relação à questão de escrever muitos objetivos e ter muito tempo para cumprir os objetivos, que é um livro que se chama O Ano de 12 Semanas. Uhum. Ok? E esse livro o que é que traz como proposta? Traz como proposta dizer assim: ah, existem 12 meses do ano e nós normalmente definimos 12 meses para poder cumprir um objetivo, mas 12 meses, para a maior parte de nós consideramos que é muito. Certo. Ok? Então, se nós consideramos que é muito, o que é que nós vamos fazer? Ok, está escrito o objetivo, em maio ou em junho eu começo a Eu dar para olho para ele. ele, sim. Então, se eu concentrar esforços em 12 semanas, Ok. ok? Primeiro, a nível mental, eu penso, 12 semanas eu consigo. Uhum. Ok? 12 semanas eu consigo ir treinar 3 vezes, 4 vezes por semana. São só 12 Uhum. semanas. Uhum. Então, eu consigo garantir o meu nível de compromisso durante um curto período de tempo, Uhum. encurto aquilo que é o momento em que eu defini o objetivo e o momento em que eu entro em ação, Uhum. porque tenho que entrar em ação porque o tempo é curto, e Uhum. depois o que vai acontecer é que se tu fizeres aquilo que tu achavas que ias fazer em 12 meses, em 12 semanas, sim, em 12 semanas, o que vai Sim. acontecer é tu vais colher os resultados em 12 semanas. Sim. E Estás aquilo, livre para depois fazer mais. Sim. não, e aquilo que te motiva mais é o resultado, como tu Ok. trouxeste aqui. Entendes? Então, Uhum. se tu conquistares o resultado em 12 semanas, o que vai acontecer é que tu não vais querer largar o resultado. Então vais continuar o resto dos nove meses que faltam. Faz Então é sentido. uma proposta interessante e que é um livro muito prático e que eu acho que faz sentido o pessoal depois também ver. Inclusive é um livro da editora Self, nós vamos depois deixar aqui um desconto para vocês poderem comprar. Não sei se é com 5 ou 10% de desconto, mas depois vai estar aqui na descrição também do episódio. Boa. Está bem? E com Sim. esta fechamos, não é? Sim, acho que sim. Então vá. Beijinhos e Abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau.